Muito bem, estamos aqui para falar nada mais, nada menos do que a verdade. Aqui hoje você vai descobrir para onde você vai depois da morte. Você vai descobrir muitas coisas secretas, muitas coisas que vai impactar o seu coração, porque nada mais, nada menos do que este livro vai ser usado nesta mensagem. Este livro, o mais vendido do mundo. E para iniciar, eu queria abrir lendo, sabe o que? Lá em João 3:16, a missão do Filho de Deus. A missão, veja só qual é, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feitas em Deus. Muito bem, para você entender a missão do Filho, vou só te lembrar que há bilhões de anos atrás, Deus criou tudo, o universo, a terra e o homem. E para nós acelerarmos esse processo aqui, você já conhece o processo da criação. Deus criou tudo perfeito e tudo no seu lugar, nada sem pecado e nada sem maldade. Deus fez tudo perfeito, não tinha choro, não tinha morte. E para você entender melhor o que foi que houve, Deus fez o homem, fez a Eva. E o que foi que aconteceu com esse primeiro casal da raça humana? Adão significa homem e Eva significa mulher. O que foi que houve? Eles pecaram. O que significa o pecado? Desobediência. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram ao Deus, o Criador do universo, o seu Criador. Então o que foi que houve? Deus passou uma ordem para eles: não comereis da árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que eles fizeram? Foram lá e comeram. Então por conta disso, eles pecaram, desobedeceram. Pecado e desobediência é a mesma coisa. Então, por conta disso, toda desobediência ou pecado tem uma consequência. Se você desobedece à lei, você recebe uma consequência. Se você desobedece às leis de trânsito, você recebe uma multa. Da mesma forma foi assim com Adão e Eva. Eles desobedeceram à ordem de Deus e receberam a punição. Qual foi? Foram expulsos do jardim do Éden, tirados para fora, apartados de Deus, perderam a comunhão com Deus Criador. E agora o que eles tinham que fazer? Tinha que sofrer. O homem, para comer, vai ter que trabalhar. A mulher, Deus multiplicou as dores de parto de Eva. Então, nossos primeiros pais, Adão e Eva, os primeiros a desobedecer a Deus, nossos antepassados, Adão e Eva. E o que é que aconteceu por causa disso? Nós somos pecadores. Por natureza, nós somos desobedientes a Deus. E para você ver, a Bíblia nos fala muito bem claro, o livro mais vendido do mundo, a palavra de Deus, inspirada por Deus, que diz assim lá em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram, não existe nenhum sequer que não pecou. Todos. Não diga eu não tenho pecado, você já está pecando em dizer que não tem. E também a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 21:8, veja só alguns exemplos de pecado, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja bem, aqui alguns pecados: matar, assassinos, impuros, feiticeiros. Estes a parte que lhe cabe será no lago de fogo, lago onde é como se fosse ali, como ele diz aqui, a saber, a segunda morte. E vejamos bem alguns pecados do cotidiano. É a mentira. Você, por nada você mente. Qualquer coisinha você está mentindo. Diz que só mentirinha branca. Não, mentira é pecado. Não existe um pecadinho, um pecadão. Diante de Deus, o Criador, tudo é pecado. Se você desobedece seus pais, é pecado. Se você desobedece as leis do país, é pecado. Se você desobedece os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo, é pecado. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. São pecados. Honrar o teu próximo. Isso tudo é pecado. Para você ver só um exemplo. O pecado que a pessoa sente no coração. Diz assim os mandamentos: não matarás. Mas se você apenas sentir o ódio no coração por alguém, é a mesma coisa você ter matado. Não adulterarás. Não precisa você ir ter lá com a mulher e adulterar ou se prostituir com a mulher, cometer o ato. Basta o homem olhar para a mulher e ter o desejo no coração de coabitar com ela. É pecado. Então o pecado é muito simples. O pecado está aí batendo na sua porta. Hoje em dia, se você pisar no pé de alguém, o outro já quer lhe matar. Então isso tudo é pecado. E a Bíblia também nos diz lá em Romanos 3:10, também fala, que diz o seguinte: como está escrito, não há o justo, nem um sequer, todos se extraviaram, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:10 em diante. Então, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não pense que você é alguém sem pecado. Não tem um pecado. Você é um pecador. Você concorda comigo? Júnior, vem cá. Chega aqui. Leite nervosa. Tu é um pecador? Sou. Porra, aqui, ó. Esse aqui admite que é pecador. Eu também admito. Eu sou um pecador. E o que é que a Bíblia nos diz? Deus nos diz a respeito do pecado. Veja só como é grave. Romanos 3:10, que diz assim. Romanos 3:23, que diz assim, ó. Veja só como é grave. Preste bem atenção. Romanos 6:23, deu o Tite aqui, ó. 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se você peca, você recebe a morte. Se você é um trabalhador, o seu salário é em dinheiro. Se você é um pecador, o seu salário é a morte. E há 2 tipos de morte: tanto a morte física como a morte espiritual. A morte física é que você morre, o seu corpo não para depois de 70 anos, você não tem força mais para nada. Difícil alguns chegam aos 100 anos, outros morrem com 20 anos, 30 anos. Então a morte física, essa é a consequência do pecado, a morte física. O corpo morre, o corpo padece. Por que que o mundo morre? Por que que as pessoas morrem? Por conta do pecado. E agora a outra morte, a morte espiritual. A morte que nos separa de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Agora a morte, essa morte espiritual, é você estar afastado do Deus, o Criador do universo, aquele que nos criou, aquele que nos permite viver, aquele que está no controle de tudo. Então, com essa morte espiritual, vejamos, é como se nós estivéssemos afastados de Deus. Antigamente, Adão, nosso primeiro pai, via Deus face a face. Hoje nós não vemos mais por conta da separação, por conta do pecado. Vejamos só. Chega aqui, ajudante.
Pegue aqui esse boné, fique segurando na sua mão, cobrindo essa coisa. Veja só, fica aqui, dá pra pegar a câmera. É como se só o boné e essa Bíblia. Pega o boné e a Bíblia. Câmera 1. Pronto, essa Bíblia é como se fosse Deus, o Criador. Essa Bíblia é Deus, como se fosse. Só imagina, que a Bíblia é Deus e aqui é o homem. Esse boné é o homem. E aqui no meio há um grande abismo que faz separação entre nós e Deus. Tem uma separação aqui, ó. O que é o que nos separa de Deus? Os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados, obrigado. Os nossos pequenos ou grandes, ou todos os nossos pecados nos separam de Deus. Raciocine, pare e pense. E veja. Olhe para dentro de si e veja os pecados que você comete. Os muitos pecados por dia que você comete. Os pecados que nos separa de Deus. E agora, o que será de nós? Se o salário do pecado é a morte, que diz também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas e aí? Como é que nós vamos ter? Como é que nós vamos se livrar dessa morte, dessa separação de Deus? O que vai ser de nós? Vamos morrer? Ir para debaixo de 7 palmos de terra e acabar? Morreu, acabou? É assim? Morreu, já era? Não. Depois da morte, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. E como é que você vai para o céu ou para o inferno? Ah, como é que eu vou saber? Nunca ninguém voltou de lá. Tem alguém que já voltou? Jesus, ele voltou. Ele voltou, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então vejamos aqui o que a palavra de Deus nos diz em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho. Lembre-se, nós estamos separados de Deus. Há um abismo que nos separa de Deus. E Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é quem nos liga ao Criador Pai. Vejamos também o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não de obras. A salvação não é pela obra. Não é um pastor que vai lhe salvar. Não é um padre que vai lhe salvar. Não é o Papa que vai lhe salvar. Não é um espírita que vai lhe salvar. Não é um testemunho de Jeová que vai lhe salvar. Nenhuma religião vai lhe salvar. Somente Jesus Cristo. Ah, eu dou esmola. Eu estou salvo, eu dou esmola, eu cuido do órfão, eu ajudo o mendigo. Não, não é pelas obras. Eu sou bonzinho, eu sou salvo. Não. Não é. Pela graça sois salvos. Você recebe a salvação de graça. Mas de graça? Opa, nada nesse mundo é de graça. A salvação, para você ter ela de graça hoje, alguém pagou por ela. E esse foi Jesus Cristo. Jesus pagou a salvação para você ter ela de graça. O que foi que Jesus fez? Lembre-se. Ele teve a pior morte que o mundo já viu. A morte de cruz. Onde tem cravos enfiado em seus pulsos, em seus pés, ali pregado no madeiro, seu sangue derramando aos poucos, morrendo aos poucos, levou chicotadas, foi cuspido na cara. O próprio Deus sofreu tudo isso por você. Jesus, o Deus, para quê? Para lhe dar a salvação. Ele ali foi humilhado, suportou tudo por você, suportou, porque se ele quisesse ter abandonado, não dá mais para mim, que a humanidade se ferre. Ele poderia ter feito isso, mas Deus, Jesus em seu infinito amor, ele teve essa misericórdia e aguentou tudo isso por nós, porque como a Bíblia nos diz, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus derramou o seu sangue ali na cruz, para que hoje você possa ter uma chance, como também nos diz lá a palavra de Deus, lá em Romanos 10 e 9, que nos diz assim:
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a salvação somente Jesus pode te dar. Basta você confessar com a boca e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí você vai ter uma salvação. Como também a Bíblia nos diz lá em Mateus. A Bíblia não. Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus. Deixa eu abrir aqui para você ver o que está escrito, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Lá no livro de Mateus, que diz assim, Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus falou, Jesus, o Filho de Deus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus, o Filho de Deus, fez tudo isso, morreu naquela cruz para quê? Para te dar salvação. Basta você apenas, como diz aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Basta você fazer isso, confessar com a boca, crer com o coração, e aí você vai ter o quê? Uma nova vida. Primeira coisa que acontece, o seu nome é escrito no livro da vida, você passa a ser outra pessoa. Receba Jesus agora como seu Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Entenda bem uma coisa, você vai ser algo, você vai ter uma experiência eternamente na sua vida. Você vai sentir algo como nunca você sentiu. Algo maravilhoso. Veja só um exemplo aqui como é fácil você aceitar Jesus. Vem cá. Este jovem, você quer? Você que entendeu essa mensagem, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu quero. Pois é só você dizer assim. Se você quer também, diga assim: Jesus, Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu Senhor como meu Senhor e creio e creio que Deus que Deus o ressuscitou o ressuscitou dentre os mortos. de entre os mortos. Basta apenas você falar isso e busque a Deus. E busque a Deus, que Ele está lhe ouvindo. Deus, Ele é onisciente, onipotente. Deus está em todo lugar. Busque a Deus. Entenda bem, não é religião que vai lhe salvar. Nenhuma religião. A religião quem criou foi Satanás, para tirar as pessoas de ir buscar Deus e fica brigando por religião. Entenda bem, busque a Deus, o Criador. E através de Jesus Cristo você vai chegar ao Pai. Você vai ser filho de Deus. Aí sim, você vai ter uma salvação. Aceite Jesus. E muito obrigado, e logo estaremos com mais vídeos.